Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo 1. Assim está escrito: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esse é o texto em que vamos meditar, falando sobre correndo mesmo com obstáculos. O escritor aos Hebreus, animando e encorajando aqueles irmãos que estavam passando por uma prova de fé, e alguns estavam procurando desanimarem-se, mas a palavra deste homem de Deus foi profunda no tocante de encorajá-los e despertá-los a que eles não se deixassem levar pelas situações adversas que estavam enfrentando e os obstáculos e a sedição do pecado para fazê-los enfraquecer. No entanto, a palavra que eles receberam foi uma palavra de encorajamento, que apesar de enfrentarem obstáculos, embaraços e a sedição do pecado para trazer-lhes dificuldade, a palavra de Deus foi que eles continuassem, que eles perseverassem na carreira cristã, correndo com paciência a carreira que lhes foi proposta pelo Senhor. Então aqui nós observamos ele dizendo que nós também que estamos rodeados, observe, de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele diz: deixemos todo o embaraço. O que é embaraço? É obstáculo, é a dificuldade, é aquilo que vem para atrapalhar. Não somente o embaraço, mas também o pecado que tão de perto nos rodeia, como que para nos pressionar. Ele diz: devemos deixar o embaraço e o pecado e correr com paciência a carreira que nos está proposta. Nós entendemos que a vida, de certa forma, ela é como a semelhança de uma corrida com obstáculos. A corrida com obstáculos, a pessoa precisa estar preparada para este tipo de corrida. Não é uma corrida livre, direta, não. A cada parte, a cada percurso, a cada metros que são alcançados, existe ali um obstáculo. E eles não podem contornar aquele obstáculo, não podem parar diante do obstáculo, e eles têm que saltar aqueles obstáculos e seguir adiante, porque a carreira ainda tem o seu seguimento, e haverão de tempos em tempos, de metros em metros, alguns obstáculos que estarão lá postados para que eles possam vencer esses obstáculos e chegar ao final da carreira tendo vencido os obstáculos, sem ser derrubado por eles, e então chegar ao fim como um vencedor. Então, a vida, ela é comparada a uma corrida com obstáculos. Se a vida humana é assim, ela tem os seus altos e baixos, a vida espiritual, ela deve ser uma vida para frente e para o alto. Mas entendemos que a realidade da vida nem sempre é assim. Há dias que as pessoas estão no alto, há dias que eles estão no vale. É como se estivesse saltando um obstáculo. O dia que vence, ele sobe. O dia que estão em outra diferença, eles estão no baixo. Então, a vida é uma forma de uma corrida com obstáculo. E os obstáculos, eles são diferentes. Eles são diferentes em tamanho, em distância de um para o outro e na finalidade do obstáculo. Cada obstáculo é colocado ali
com uma finalidade. E nós entendemos que o adversário, ele é hábil em colocar obstáculos, embaraços e dificuldades para que nós não consigamos correr a carreira que nos foi proposta pelo Senhor. No entanto, o escritor aos Hebreus deixou claro diante de nós que, apesar dos obstáculos, dos embaraços e do pecado, nós não podemos parar. Nós devemos continuar correndo a carreira que nos foi proposta com paciência. Somente assim haveremos de vencer. E os obstáculos não são iguais. Os obstáculos são diferentes. Ora por tamanho, ora pela distância entre um outro, ora pela finalidade daquele obstáculo. E nós precisamos, na vida cristã, saber que vamos enfrentar esses tipos de obstáculos à nossa frente. Mas não podemos parar diante deles. Não podemos desistir. Não podemos mudar a rota. Nós estamos na rota certa. Os obstáculos é que estão no nosso caminho. Nós precisamos saltá-los e vencê-los e prosseguir adiante para chegarmos até ao final. E existem os obstáculos que são naturais. São as leis que regem o universo, se colocam também como um determinado obstáculo, bem como existem leis físicas, morais, espirituais e sociais que elas não se alteram. Então, tudo aquilo se coloca, muitas das vezes, como uma condição, um limite que precisa ser vencido, precisa ser atravessado. E existem também os obstáculos artificiais, são esses que o escritor aos Hebreus deixou registrado. São o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Esses são obstáculos artificiais, não são os naturais, mas são os artificiais. O pecado, se encontrar brecha na nossa vida, semeia uma derrota. Os embaraços que apresentamos pela frente, se nos detemos diante dele, seremos vencidos. Mas o escritor diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E de que maneira correr? Correr olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Quando corremos olhando para Jesus, nós vamos encontrar obstáculos, embaraços e pecados à frente, mas não vamos nos curvar diante deles. Nós vamos seguir adiante e vamos vencê-los em nome do Senhor. Inclusive, esses obstáculos que são artificiais. Existem obstáculos em razão das nossas próprias limitações, que são os bloqueios que cada um de nós temos na vida. E esses bloqueios nos detêm de determinadas ações e, às vezes, em meio à carreira que nos foi proposta, esses bloqueios podem se manifestar que nós não vamos conseguir, que não adianta tentar, porque nós vamos perder. Então, são bloqueios que acontecem em forma de obstáculos que procuram nos limitar e oprimir para que não sigamos adiante. É preciso vencer estes bloqueios que cada um de nós precisamos entender qual é o bloqueio que procura nos prender e deter em determinadas situações. Os obstáculos, eles nada mais são do que dificuldades passageiras. Obstáculos não são permanentes. Obstáculo vencido fica para trás. Você vai enfrentar outros diferentes e vai vencê-los também. E cada um vencido vai ficando para trás. Quando determinado tempo você olhar, você vai ver quantos obstáculos que estavam à frente, mas você chegou diante deles, você venceu, ultrapassou os obstáculos, seguiu adiante e eles ficaram para trás. Eles não têm mais nenhuma influência na sua vida. São obstáculos vencidos, derrotados. E você está seguindo
à frente. É preciso seguir, correr, mesmo com obstáculos, mas não parar, não desanimar e não mudar o trajeto da corrida. Seguir pelo trajeto que foi traçado pelo Senhor Jesus Cristo. E lembrar que esses obstáculos são passageiros. Então, quanto mais obstáculos vencermos na corrida, mais nós estaremos, então, fortalecidos para prosseguir. Cada obstáculo vencido nos dá um encorajamento para vencer o próximo obstáculo. E o próximo nos dará forças para vencer o que está à frente dele. Nós não podemos olhar ao último obstáculo, sendo que tem um aqui à nossa frente. Os obstáculos devem ser vencidos um por um. Um de cada vez. E na corrida cristã, na carreira que nos foi proposta pelo Senhor, por isso é que o escritor diz: corramos com paciência. Não é vencer o primeiro obstáculo e se dar por vencedor. Existem outros obstáculos que surgirão à frente e que eles também precisarão ser ultrapassados, ser vencidos. E à medida em que vencermos estes obstáculos, certamente, a cada obstáculo vencido, nós estaremos mais próximo de chegar ao final daquela carreira e sagrar-se vencedor. Mas isso deve ser feito olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quando nós corremos olhando para os obstáculos, nós podemos ser confundidos e enganados. E o medo pode encontrar um espaço no coração diante do obstáculo que está à frente. Mas quando nós corremos a carreira que nos é proposta, olhando para Jesus, sabendo que existem no caminho obstáculos, mas a nossa visão está focalizada na pessoa de Jesus Cristo, nós venceremos todo e qualquer obstáculo que se interpor entre nós e o final da carreira. Paulo correu, guardou a fé, não se entregou. Quantos obstáculos enfrentou? Quantas situações adversas ele passou por elas? Mas ele não se deteve, ele não se acovardou, ele seguiu olhando para Jesus e foi até o fim. Os obstáculos ficaram para trás. Mas a experiência e o fortalecimento que ele recebeu em cada obstáculo que era vencido na carreira cristã, trazia um fortalecimento, um encorajamento, uma segurança, uma confiança maior no apóstolo, que ele seguia adiante, glorificando a Deus, sabendo que não importasse qual fosse o obstáculo, o embaraço que se apresentasse diante dele, ele estava decidido a ir até o fim. Então, a semelhança deste exemplo de Paulo e deste encorajamento do escritor aos Hebreus, os nossos dias não são diferentes. Nós encontramos pela frente, na nossa carreira que nos foi proposta pelo Senhor, nós encontramos embaraços, encontramos obstáculos, encontramos o pecado que procura nos assediar de toda forma para nos enfraquecer, para nos tirar desta carreira na qual fomos colocados pelo Senhor. E Ele espera que nós caminhamos com firmeza, corramos com paciência esta carreira que nos foi proposta e não nos deixemos levar por nenhum tipo de situação que procura nos tirar do propósito definido, que é vencer os obstáculos, chegar ao fim, vencer a carreira. E isto precisamos de muita graça de Deus e paciência. Porque quando pensamos que terminou os obstáculos, logo surgem outros à frente. Então a nossa vida é uma dinâmica, não para.
Não há um momento de vencer um obstáculo, pronto, venci a corrida. Não. É preciso continuar a carreira. E outros obstáculos vão se interpor à nossa frente. E nós precisamos vencê-los, ultrapassá-los e seguir adiante. Não podemos dar ao luxo de ceder ao cansaço, à altura, ao tipo de obstáculo. Não. Obstáculos são colocados para serem vencidos. Quem vence, triunfa. Quem vence, alcança vitória, alcança a recompensa. Quem para diante dos obstáculos é marcado como um perdedor, um derrotado. E nenhum de nós, chamados e escolhidos pelo Senhor, devemos aceitar esta insígnia na nossa vida, desistente, derrotado. Não, nós precisamos continuar correndo a carreira que nos foi proposta com paciência, vencendo obstáculos e chegando ao final e recebermos a insígnia, vitorioso, vencedor, pelo nome de Jesus Cristo. Qual é o obstáculo que você está enfrentando na carreira que lhe foi proposta? Qual é a sedição que o pecado está fazendo pressão sobre a sua vida para te destruir, para tirá-lo da carreira que lhe foi proposta? Tenha de Deus graça e discernimento para identificar os obstáculos, o pecado e os embaraços que se apresentam e procure seguir a carreira que foi proposta, olhando unicamente para Jesus. Quando olhamos para Jesus e seguimos adiante o caminho que nos é proposto, com certeza nós chegaremos ao final e chegaremos como vitoriosos pelo Senhor Jesus. Que isto possa acontecer na minha vida, na sua vida, em cada um de nós que estamos bendizendo e glorificando o nome do Senhor. Que sejamos vitoriosos nesta carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.